Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa de maneira poderosa e abundante, em nome de Jesus. Passando aqui mais uma vez para trazer uma palavra e uma reflexão para as nossas vidas. E hoje falaremos um pouquinho sobre ingratidão. Você já foi ingrato? Você já conheceu pessoas ingratas? E vou usar como texto base Gênesis 13, 7. Ali há um desentendimento entre Abrão e Ló. A Bíblia fala que Ló e Abrão havia desentendimento por causa dos gados, dos bens de ambos. E os pastores de um e do outro estavam brigando, se desentendendo, estavam em discórdia. Então Abrão disse para Ló: nós somos parentes, nós somos família, não vamos brigar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia menciona que Ló levantou os olhos e olhou a campina do Jordão. E aqui vai algumas lições sobre pessoas ingratas. A intenção aqui não é apontar pessoas, a intenção aqui é orientar sobre ingratidão. E o primeiro ponto dessa mensagem que eu quero trazer é: cedo ou tarde, a ingratidão de pessoas, elas vão se manifestar na nossa vida. Interessante que Ló chegou aonde chegou, alcançou o que alcançou, porque ele estava debaixo da sombra de Abrão. A promessa de Deus, ela foi feita a Abrão e não a Ló. Mas, por misericórdia, Abrão pegou a Ló e o criou como fosse seu filho. À medida em que Ló prosperou e chegou ao patamar desejado, Ló já não achava mais importante estar ao lado do seu tio. E quantas pessoas que são assim, cedo ou tarde, a ingratidão delas para conosco se revela. Mas eu posso te dar um conselho? Não se entristeça com isso. É óbvio que ingratidão nos entristece, nos chateia, mas que você possa entender que faz parte da vida, pessoas ingratas. O segundo ponto é: o ingratidão sempre perde a visão do que foi e de quem foi bênção na vida dele. Interessante que Ló deixou de enxergar que Abraão, que era a fonte da bênção dele. Interessante que Ló começou a considerar que as campinas do Jordão, Sodoma e Gomorra, ali era a bênção. Então Ló deixou de enxergar o seu tio Abrão como bênção e de enxergar que ao lado dele que ele fora abençoado. E quantas pessoas que são assim, à medida em que você já não lhe é mais necessário, elas não te veem mais como bênção. Mas fica aqui também um outro conselho: que a ótica do outro não faça você se enxergar como você não é. O ingrato são eles. Você sabe o que fez e você sabe quem você é. Por isso, não deixe as pessoas te rotular e dizer o que você não é. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui é que o ingrato, ele não quer viver o propósito com você. O ingrato quer viver o propósito dele em você. É interessante que no patamar que Ló quis chegar, quando Abrão tentou ali fazer um certo pacificação, em momento algum Ló diz: não, nós somos parentes, nós somos famílias, não vamos nos afastar, não vamos ficar brigados. Ele não pensou duas vezes, ele nem pestanejou, ele disse: eu vou para lá, eu vou para o que é melhor para mim. Interessante é isso, que a pessoa ingrata, ela não quer viver o propósito contigo, ela quer pegar você e viver o propósito dela em você. Quantas pessoas que são assim e se aproximam uma das outras com interesse secundário, com falsas intenções, e por trás
elas estão maquinando e tramando coisas contra a nossa vida. Por isso fica aqui esse conselho também. Existem muitas pessoas que não querem viver o propósito com a gente, mas quer viver o propósito delas em nós. O quarto ponto é o seguinte: em Gênesis 19, 29, a Bíblia fala que, à medida em que o Senhor estava destruindo Sodoma e Gomorra, Deus se lembrou de Abraão e livrou Ló daquela destruição. E o que me chama mais atenção aqui é saber que mesmo Ló sendo ingrato, mesmo Ló não reconhecendo tudo que Abrão havia feito na vida dele, Abrão não deixou de ser misericordioso. Pega esse ponto para você. Ainda que pessoas tenham te decepcionado, ainda que pessoas tenham entristecido o teu coração, ainda que pessoas tenham te lesado, ainda que pessoas tenham prejudicado você, não deixe de ser bênção, não deixe de ser misericordioso. Abraão poderia não ter intercedido pelo seu sobrinho, dado a ingratidão dele. Contudo, Abraão intercedeu junto a Deus pela vida de Ló e pela sua família. Que as pessoas não mude a tua essência, que as pessoas que te decepcionaram, que foram ingratas com você, não mude o teu caráter e modifique a tua essência, em nome de Jesus. O quinto ponto é: a ingratidão faz a gente perder tudo e voltar para a estaca zero. Em Gênesis 19, 30, a Bíblia fala que à medida que o Senhor destruiu a cidade, Ló, juntamente com as suas duas filhas, foram para uma caverna. E eles não tinham nada, senão a roupa do corpo. E isso me chama a atenção, porque quando Ló sai da presença de Abrão, ele sai com bens, ele sai com gado, ele sai com dinheiro, ele sai forrado. Mas olha só aonde ele vai parar. E isso aqui serve como uma lição de grande importância e valia para nós. A pessoa ingrata perde tudo o que Deus concedeu para ela, porque a ingratidão é a incapacidade de reconhecer o bem que alguém ou que Deus lhe proporcionou. E quando assim somos, as bênçãos vão indo embora. Aquilo que Deus trouxe para nós vai se esvaindo, porque nós não conseguimos olhar, entender, agradecer e glorificar a Deus, ou mesmo ser grato por pessoas. Tome cuidado, a ingratidão te faz voltar para a estaca zero. Continuando aqui a nossa reflexão, a Bíblia fala em Lucas 17, 17, que 10 foram os leprosos que foram curados e somente um tornou. O que a gente aprende sobre ingratidão nesse texto? Nós aprendemos que na minha e na sua vida, mais serão os ingratos do que os gratos. Vejam, foram 10 curados e somente um tornou para agradecer ao Senhor Jesus. Contudo, Jesus continuou a caminhada dele, sendo bênção e fazendo aquilo que o Senhor o enviara. Por isso, que você possa aprender as lições da ingratidão. A gente se decepciona, a gente se entristece, a gente se chateia, mas a gente não deve parar a nossa caminhada, que nós continuemos sendo bênção e abençoadores, porque foi isso que Jesus nos ensinou nesse capítulo. Ele fez um milagre, um tornou, mas ele não parou a caminhada dele e nem ficou remoendo, e nem ficou ruminando, e nem ficou lembrando, poxa, eu ajudei, eu fiz. Queridos, aquilo que você fez, aquilo que você realizou por alguém ou para alguém, fique tranquilo, o Senhor lhe dará recompensa. Não fique esperando aplausos, batida nas costas, louvores, porque tem muitas pessoas que infelizmente são ingratas. E por último, e não menos importante, quem sabe ser grato a Deus e às pessoas, recebe muito mais do que pediu. E isso me remete a Ana, quando ela pedira ao Senhor seu filho Samuel. E à medida em que ela recebeu, a gratidão dela a fez colocar o seu filho à disposição da obra de Deus. E daí a um tempo, Ana, além de Samuel, teve mais 4 filhos. E olha que interessante, a estéril que não poderia ter um,
com gratidão, Deus fez ela ter mais 4. Por isso, sempre lembre de agradecer por tudo e por todos que foram bênçãos na tua vida. Que a ingratidão não faça parte da nossa vida. Com essa palavra eu te abençoo em nome de Jesus e que nós sejamos gratos. E o que é mais importante, não adianta nós termos só o sentimento de gratidão, que nós demonstremos para as pessoas que foram bênçãos na nossa vida, o quanto elas são importantes para nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço, medite nessa palavra, compartilhe com alguém se você acha que essa palavra foi edificante para você. Um forte abraço, Deus abençoe. Fiquem na paz.